Final de 2025. É assim aquela altura do ano em que o mundo do futebol parece que para respirar um pouco, né? É a hora do balanço. Exato. A gente celebra os heróis, aponta o dedo para os investimentos que não deram o retorno esperado. E hoje vamos olhar para um caso que agitou a nação rubro-negra. Emerson Royal no Flamengo. Temos aqui um trecho de uma entrevista dele para a ESPN e a ideia é usar as palavras do próprio jogador para entender o que aconteceu. Como é que uma das contratações mais caras do clube termina a época no banco? E o que é interessante, assim, nesse caso, é que ele vai muito além do campo. É uma história sobre a pressão de um número, 9 milhões de euros. Exato. E o que esse número faz com a cabeça de um jogador? Com a paciência da torcida? A entrevista dele não é só uma explicação, é quase uma peça de comunicação estratégica para pedir algo que o futebol moderno não dá: tempo. Isso, vamos começar por aí. O contexto. A chegada do Royal, em meados de 2025, veio num pacote de reforços de peso. A tal janela mais cara da história do Flamengo. Essa mesma. E o problema para ele já começa na comparação, porque chegaram o Carrascal, o Samuel Lino, o Saúl. E todos engrenaram. Todos eles, de um jeito ou de outro, encontraram seu espaço, tiveram sequências como titular. E aí você tem o Emerson Royal, a peça mais cara desse quebra-cabeça, que parece que nunca encaixou. E esse contraste é brutal, porque o futebol não perdoa, né? Quando se paga 9 milhões de euros, que dá uns 58 milhões de reais... É muito dinheiro. Não se está à espera de um jogador para o futuro. Você está a comprar um protagonista. E esse valor é um carimbo que diz titular absoluto. Com certeza. E quando, semana após semana, esse protagonista não só não brilha, como vê os colegas que chegaram com ele sendo decisivos, a narrativa começa a ser escrita contra ele. A pressão não vem só da bancada, vem de dentro. E essa pressão fica quase insustentável quando a gente adiciona o outro fator que a fonte menciona, a concorrência, o Varela. Exatamente. Não era só o Royal não estar jogando bem. O problema foi que, enquanto ele tropeçava, o Varela aproveitou a chance. A fonte diz que o Royal viu o concorrente Varela ser mais produtivo e se firmar na equipe. Isso joga mais lenha na fogueira. Sem dúvida. E aqui a dinâmica é fascinante. Em teoria, uma contratação de 9 milhões de euros devia esmagar a concorrência. Deveria. É para ser um sinal para o Varela de que o lugar não era mais dele. Mas aconteceu o oposto. A instabilidade do Royal deu confiança para o Varela, que, sem o peso do preço nas costas, jogou mais leve, mais solto e foi, como diz a fonte, mais produtivo. É uma boa dor de cabeça para o treinador, talvez. Talvez. Mas para o jogador que custou uma fortuna, é um pesadelo. Ele não está só a lutar contra a expectativa, está lutando contra um fato. A equipe estava funcionando melhor com o outro. Isso levanta uma questão, né? Para o clube, é melhor ter um investimento de 58 milhões no banco enquanto um jogador mais barato resolve em campo? Ou isso vira um problema de gestão? É um dilema. A curto prazo, o treinador quer ganhar. Ele vai pôr quem estiver melhor. Ponto. Claro. Mas a direção olha para a planilha e vê um ativo de 9 milhões a desvalorizar a cada minuto no banco. Isso cria uma tensão entre o desportivo e o financeiro. E essa pressão, claro, desce para o treinador e para o jogador. Certo. O que é a transição perfeita? Até agora a gente viu o cenário de fora. Agora vamos mergulhar na versão do jogador. A entrevista foi a chance dele se defender. E ele faz isso com um meia-culpa. Ele não foge, mas apresenta os atenuantes. E ele é muito metódico, se repararmos bem. Ele constrói a argumentação dele numa cadeia de eventos. Primeiro, o gatilho, uma lesão grave. Segundo, a consequência direta, a ausência de uma pré-temporada, que é a base de tudo. E terceiro, uma decisão que ele tomou, que foi a de jogar antes de estar 100%. Ele tenta transformar a percepção de fracasso técnico para dificuldade física. Essa lesão que ele menciona, parece que foi aí que tudo começou a descarrilar, não foi? O que ele disse exatamente? Ele diz, e eu cito: "Quando eu chego depois de 4 meses, tive uma lesão no tendão. Fiquei 4 meses sem jogar." Nossa! É uma frase curta, mas é demolidora. Pensa bem, ele chega tem 4 meses de adaptação. Já é difícil. Aí quando ele deveria começar a mostrar o seu futebol, sofre uma lesão num tendão e fica mais 4 meses parado. São 8 meses. 8 meses de caos na vida de um atleta que acabou de chegar. É basicamente uma época inteira perdida, entre adaptação e recuperação.
E isso explica o segundo ponto, a falta de pré-temporada. Exatamente. A pré-temporada é a fundação do prédio. Sem ela, a estrutura está sempre em risco. Para um lateral que depende de explosão, chegar no futebol brasileiro sem essa base é um suicídio desportivo. E a lesão foi o terremoto nessa fundação já frágil. E isso, a irregularidade dele em campo não era, por essa lógica, falta de qualidade, mas falta de gasolina no tanque. Ele estava competindo com um motor gripado. E isso nos leva à parte talvez mais controversa da explicação. Ele admite que jogou sem estar 100%. Ele fala, não estava preparado 100%, mas estava à disposição. Falei para o Felipe que estava para ajudar. Por um lado, pode ser visto como um ato de entrega, né? A imagem do guerreiro que se sacrifica pela equipe. Sim, é o que parece. Mas, por outro lado, a gente pode questionar essa decisão. Foi coragem ou imprudência? Ao jogar a 60%, ele não só arriscou agravar a lesão, como se expôs a críticas por exibições que não refletiam o seu valor real. A questão é, de quem foi a decisão, né? Foi ele que insistiu ou o treinador que o pressionou a voltar por causa do investimento? A declaração dele deixa isso meio no ar. E essa ambiguidade talvez seja intencional. Ele se coloca como alguém que estava à disposição. Mas no futebol de elite, a decisão final é da equipa técnica e médica. Então, um clube que investe 9 milhões não deveria ter protegido melhor o seu ativo. É um bom ponto. Ao apressar o regresso, talvez na ânsia de justificar o investimento, podem ter prejudicado ainda mais o jogador. É um ciclo vicioso. O preço gera pressão, a pressão acelera o regresso, o desempenho abaixo do esperado gera mais pressão. Uma espiral. Isso. Mas depois de explicar isso, ele muda o tom. E aqui a entrevista fica muito poderosa. Ele não fica só na desculpa, ele encara as críticas. Sim, e a forma como ele faz isso revela uma grande inteligência. Repara na frase: entendi a cobrança da torcida, eu visto a camisa do maior clube do Brasil, tem que ter essa cobrança, estou ciente disso. É brilhante. Ele não se vitimiza, não ataca a torcida, pelo contrário, ele valida a frustração. Ele diz, vocês têm razão em cobrar. Ao chamar o Flamengo de maior clube do Brasil, ele se alinha com a paixão da torcida. É uma forma de desarmar os críticos. Ele está dizendo, estamos juntos nisto. Precisamente. É uma estratégia clássica: reconhecer, validar e depois redirecionar. Ele absorve a energia negativa e se prepara para transformar em algo positivo, e essa transformação vem como uma promessa. Exato. Ele não pede só paciência, ele dá aos adeptos algo para acreditar. E é uma promessa forte. A frase de impacto é: eu posso entregar muito mais e vou entregar. Não tem se, não tem talvez, é uma afirmação. E ele apresenta o plano. Isso. O plano é a consequência lógica do diagnóstico dele. Se o problema foi físico, a solução é: vou descansar, fazer a pré-temporada e começar 2026 voando. É simples, direto e crível. E a palavra voando é muito poderosa. Ele não promete só melhorar. Voar é outra coisa. É a linguagem da redenção. É a performance que se espera de um jogador de 58 milhões. E, para não deixar dúvidas, ele termina com uma declaração de autoconfiança, que é a base de tudo. Tenho os caminhos, sou bom jogador, sei do potencial e sei quem eu sou. Essa frase final é a chave. Revela uma estrutura mental muito forte. Apesar das críticas, das dores, de ver um colega tomar o seu lugar, a autoconfiança dele parece intacta. Ele está dizendo, o jogador que vocês viram não era eu. O verdadeiro Emerson Royal vai aparecer em 2026. Isso, assim que eu tiver as condições certas. É um pedido de voto de confiança, mas feito de uma posição de força interior, não de desespero. Então, se a gente juntar as peças, o que temos é uma narrativa muito bem construída, a história de uma contratação de topo, um início desastroso e a resposta pública de um atleta que assume os erros, explica as causas. E crucialmente transforma um pedido de desculpas numa promessa de um futuro brilhante. Exatamente. E se olharmos o quadro geral, o que esta entrevista mostra é o conflito eterno do futebol. A lógica fria do negócio contra a realidade frágil do corpo humano. O preço da transferência exige performance imediata, uma máquina. Mas o corpo dele pediu tempo. Pediu uma paragem que o calendário não permitia. As palavras dele são uma tentativa de conseguir esse tempo agora. Ele está tentando zerar o contador e começar de novo. O que nos leva a uma questão final,
que vai além do Emerson Royal. Este caso nos obriga a pensar: como avaliamos esses grandes investimentos? Quanto tempo é justo para um jogador provar o seu valor antes de ser rotulado como um flop? Essa é a pergunta de milhões, literalmente. Não há uma resposta única. Depende da cultura do clube, da paciência da torcida. O que essa história mostra é que a adaptação não é uma linha reta. Um jogador não é uma ação na bolsa. É um ser humano. Mas o futebol é um negócio de resultados. Em que ponto a paciência vira complacência? Em que ponto um clube tem de dizer ok, demos tempo suficiente, não resultou? A linha é muito tênue. As palavras de Emerson Royal são uma aposta. Ele está a pedir mais uma ficha para jogar na próxima época. Resta saber se o clube e a torcida vão aceitar a aposta.